Olá, gente. Boa tarde, boa noite para mim, boa tarde para vocês. Desculpe o atraso, houve aqui um, um meio tempo, um transtornozinho mesmo em questão de horário. Peço desculpa a vocês pelo atraso. Obrigada por vocês estarem atentos a esse momento. Gratidão. Seja bem-vinda, Kátia, gratidão por estar aqui nesse momento. E a gente vai interagindo, porque o tema hoje promete, não é? E o tema tem tudo a ver conosco, nesse mundo terapêutico, essa semana que é dedicada ao quê? Ao terapeuta valorizado. Então, bem-vinda, Sheila, obrigada por estar aqui, né? Mais um dia, olá, boa noite para nós, né, Sheila? Solange, boa noite para você também, obrigada por estar aqui. Desculpem o transtorno, o atraso, houve aqui uma pequena falha de comunicação mesmo, de conexão com a internet, mas agora já foi sanado. Eu agradeço profundamente a vocês por estarem aqui. Sejam bem-vindas. A Lu chegou. Obrigada, Lu. Que bom. Vão chegando, vão acenando, gente. Eu fico feliz. Você alegra os nossos dias. É uma honra ouvir você. Poxa, gratidão. E eu tô te devendo, viu? Essa semana está sendo uma semana muito gostosa, uma semana muito cheia de trabalho. Por quê? Todos os dias eu estou entrando com a live, porque essa semana é dedicada a quem? Ao terapeuta valorizado. Nós iniciamos a nossa... Bem-vinda, Ju, obrigada por estar aqui mais uma vez. Essa semana nós iniciamos no domingo com não pertencimento, com o tema não pertencimento. Depois na segunda com o tema bioenergia nos atendimentos. Depois viemos com o tema traços de personalidade, aplicando esse conhecimento nos atendimentos no mundo terapêutico. Depois viemos com a reflexão sobre um corpo invadido, né? Depois com a questão do... ontem o nosso tema... depois viemos com emoções inúteis. Ontem... sentimento de culpa. Então, quando eu vou dispor, depois eu vou colocar no meu Instagram só o link do YouTube, porque infelizmente não está sendo possível deixar ali no feed as lives. Então, eu vou colocar ali uma forma do link e vocês acessam e visualizam pelo YouTube. E por que eu estou falando isso agora? Porque muitas pessoas estão mandando no privado. Bem-vinda, Kisla, muita gratidão por estar aqui. Muito obrigada mesmo. Miriam, que Deus te abençoe. Para essa semana do terapeuta valorizado. Lembre que eu falo, sempre trago com a questão do quê? O que é ser terapeuta? Como essa semana é dedicada a ele, eu começo com o conceito dele. Vou sabatinar, né? Vou sabatinar esse conceito. Terapeuta é aquele que acolhe, é aquele que tem uma escuta ativa, é aquele que no momento do seu trabalho, especialmente, principalmente, não julga, apenas acolhe, ouve, ouve e formata as dores daquele cliente, transformando em possibilidades. Transformando em quê? Transformando em ressignificações. Que bom, Aline, seja bem-vinda. Muito obrigada por você estar aqui. Aline, não sei por que ela estava bloqueada, não estava conseguindo acompanhar as lives. Então, seja bem-vinda. E
o tema de hoje é conflitos versus energia psíquica. Porque aqui todo o meu trabalho envolve energia. Eu já trouxe nas outras lives o conceito de energia para você entender quem é você. Energia é o quê? É tudo que precede a matéria. Matéria é tudo que ocupa lugar no espaço, é visível, é palpável, certo? E a energia é o que precede a ela. Então a energia não tem forma, a matéria tem. Certo? Então, e como, Cleinha? O corpo físico aqui, o nosso, é uma energia o quê? Condensada. Isso é física, isso é biologia, isso é química, tá? Meninas, né? A energia condensada, ela dá a estrutura do teu corpo. Mas o que mantém esse corpo com vida é a tua energia. A tua energia o que? Psíquica. Eu lembro que eu abordei na segunda live, quando eu falei que a pessoa saudável, a pessoa no seu estado saudável, ele se encontra com 3 pontos energéticos muito alinhado ou alinhado a energia psíquica, a energia cardíaca e a energia sexual. Aí a pessoa encontra-se num processo de quê? Né? A energia encontra em um processo vital, em seu potencial, quando ele se encontra alinhado a essas energias. Então, para entender o que hoje a gente vai falar sobre conflitos e energia psíquica, a gente tem que retornar aos conceitos, né? Bem-vindo, Genilson. Obrigada por você tirar esse momento para me ouvir. Então, essa semana é dedicada especialmente ao terapeuta valorizado. Todos os dias eu trouxe temas relevantes para o nosso cotidiano como terapeuta. Terapeuta é aquele que acolhe, que escuta e que durante a sua atividade laboral, principalmente, não julga, procura não julgar, e sim, escutar. Depois de escutar, transforma as dores ou problemas de seu aluno em possibilidades, em ressignificações. Certo? Então, a energia psíquica é a tua fonte. E essa fonte, se ela esgota, você entra, o seu ecossistema orgânico, entra em quê? Em colapso. Obrigada, Kátia, todo sucesso do mundo, gratidão, né? Então, ele entra em colapso. Por isso que quando a gente tem morte cerebral, o médico pede o quê? Autorização da família para quê? Para aproveitar os outros órgãos. Porque quando a tua energia sexual esgota a fonte, então quando você vai entender, esgota a fonte, então entrou no colapso, então teu corpo vai morrer. Porque o que mantém vivo, é a tua energia que vem através da tua respiração. E isso é muito importante a gente, como terapeuta, ter essa consciência. Eu creio que esse tema de hoje, o conflito versus energia psíquica, terá 2 momentos, porque é um tema muito gostoso e extenso. Então, se a live acabar, eu volto, porque esse tema é muito importante e ele precisa ser explorado como todo. Uma abordagem geral do que o pai da psicanálise deixou pra gente, que é o Freud. Tá? Esta energia psíquica, onde eu encontro essa energia psíquica? O Freud, quando ele estuda a mente, ele explora três partes da mente, assim, ele divide para ficar claro pra gente.
o ID, o ego e o superego. O ID é onde abriga, onde aloja, onde armazena essa energia psíquica. Ele não altera o ID, é a fonte. O ego é a parte das emoções. Então, a gente vai falar conflito, quando se fala em conflito, fala em emoção. É esse o objeto de trabalho principal do terapeuta. E quando se fala em superego, é justamente a necessidade de controlar essa emoção. Aí gera os conflitos, aí vem os conflitos. Aí você vai entender por que Freud explorou e deixou esse legado tão importante que ainda não nasceu ninguém que substituísse ele. Ele é o pai. Então, o que é conflito? A palavra conflito pode significar luta, guerra, combate, contenda, divergências de ideias, antagonismo, antagonismo contrário, né? Desentendimento, também pode significar desinteligência, discussão, bate-boca, disputa, pendências, questão, debate, confusão, tumulto, agitação, desordem, perturbação. Então, tudo isso significa conflito. O conflito existe por meio de duas forças internas. Então, todos nós temos essa qualidade, essa característica. O conflito. Então, conflito existe por meio de duas forças antagônicas, forças internas. Lembra que eu falei que a tua força interna, ela se manifesta de 5 maneiras? Quando eu trouxe os traços de personalidade? Lembra? Foi o terceiro tema da nossa semana, né? O conflito e suas partes antagônicas. Se eu falo da força interna que nós temos, da esquizoidia, eu vou falar do conflito antagônico, do pensar e do sentimento da rejeição. A rejeição e o sentir acolhido. Né? Então, são dois pensamentos antagônicos que esse traço vai lutar. O traço da oralidade tem as duas forças também antagônicas, que é a do abandono e o se sentir acolhido, e o desejo de acolher. O psicopata vai ter a questão do quê? Da manipulação e o não manipular, não usar a pessoa. Ou seja, esse traço é o mais conflituoso. Por quê? Ele não se entrega e ele se apega à parte só negativa dessas forças. Para eu me proteger, eu me defender, eu negocio com a vida dos outros, eu uso o sentimento dos outros, eu manipulo os outros para não colaborar. Então, esse traço, ele tem um conflito maior que os outros. E isso gera o quê? A violência. Por isso, quando a gente vai entender a psicopatia patológica, não estou falando do traço, tá? Do recurso, do traço, da força que nós temos aqui. Mas quando ele está no estado doentio, é muito violento. Certo? O conflito do traço do masoquista é o quê? Tem duas. Uma é a humilhação, a desconfiança, e o outro é o quê? A confiança. Então ele luta. Tem essas duas formas. Segurança e insegurança.
Confiar e desconfiar. E estende-se de confiar e desconfiar para o traço do rígido também. Trair e manter fiel é difícil. Confiar e desconfiar. Aí você entende. Ah, Cleia, então no mundo da psicanálise vem agregando aí para você compreender essa força manifestada pelos traços. Você precisa estar como? Consciente de como ela age em você. Então, essa live de hoje é para arrematar tudo isso, ó. Desde a primeira vez. Lembra que eu comecei com o sentimento do não pertencimento? Porque quando você não pertence, você sente que não pertence a algo, a uma sociedade, a uma família, aí o conflito vem. As suas duas partes antagônicas. E vai vencer principalmente a qual? A negativa. Certo? Desses conflitos. E o que é energia psíquica, Cleinha? Você me disse que acho que tem um lugarzinho que chama ideia aqui na mente, né? Que armazena essa energia psíquica. E que quando ela acaba, ou seja, aqui, ó, nesse cérebro, o corpo entra em colapso, ele vai morrer, a morte. Então, aqui, ó, energia mental, psíquica é vida. A ausência de energia. E lembra que essa energia psíquica é ligada à energia sexual que nutre? É a forma de eu nutrir o meu instinto. E eu peço para vocês escrevendo. Ah, agora eu entendi. Ou então, Cleinha, explica novamente isso. Eu fico feliz, tá? Eu vejo a Kátia gosta de participar, a Messia, a Ju, a Cris. Escrevam. Se está fazendo sentido para o momento que você está vivendo. Então, e o que é energia psíquica? Energia psíquica é um termo utilizado por Sigmund Freud, o pai, né? Para abordar a hipótese do pensamento antitético. Cleinha, que é isso? Pensamento antitético é pensar em pares. Essas forças antagônicas que eu falei para você. Por exemplo, o bem, o mal, prazer, desprazer, são exemplos dessas forças. Né? E ele usa isso para quê? Para explicar a questão das fantasias, para compreender. E ele usa também para explicar o sujeito, o ego, lembra? O ID, ego no meio com as emoções. E o superego, né? O sujeito ego está aqui. Em relação ao sujeito objeto, o mundo externo. E isso manifestado de que forma? Com as relações antagônicas, prazer, desprazer, ativo, passivo, bom, mal. É assim que o conflito é. Essa teoria da psicanálise, quando ele explica, ele usa dois processos. Eu já falei anteriormente que nosso cérebro, fisiologicamente, funciona de que forma? Através de reações, estímulos, resposta. Isso independe se o estímulo é de dor ou é de alegria. O teu cérebro vai responder. Bem-vinda, Elizabeth, obrigada por você estar aqui nesse momento conosco. Hoje, essa live terá dois momentos. Tem o grupo do 15-15 e o grupo do 18-18, porque algumas pessoas me mandaram no privado pedindo se era possível eu repetir. Eu vou tentar repetir 18-18, tá? Se vocês puderem acompanhar, porque geralmente uma live nunca é igual à mesma, porque depende do teu estado emocional.
Talvez o que eu dou a informação agora de uma forma, 18 e 18 eu não vou dar a mesma. Por quê? Será que meu estado emocional está igual? Não, porque esse estado emocional, ele varia. Isso é o meu cérebro, isso é a fisiologia. Então, fisiologicamente, o nosso cérebro responde com estímulo-resposta. Aí você vai entender a lei da ação e da reação, é isso. Você vai entender que isso estamos falando do quê? Da nossa mente, estamos falando do quê? Da consciência e da inconsciência. Ontem, na live com a Dani, a gente falamos muito sobre o inconsciente coletivo e o consciente coletivo. Que por mais que você diz assim, que eu odeio Natal, se você está numa cultura ocidental, não é impossível não ser influenciado por essa época. Porque isso aí, já foi criado pra gente, construído essa consciência coletiva. Assim como hoje, falando da Páscoa. Por mais que você odeie, por mais que você negue, não é? A Cris falou, como é que a gente identifica os traços do psicopata? Interessante. Lembra que eu falei que o psicopata ele tem uma estrutura corpórea? Eu falei que o corpo revela a mente. Então, o corpo da pessoa, assim, marcada por esse traço, tem uma estrutura triangular. Clarinha, mas só essas pessoas desenvolvem essa patologia? Não. Quando se trata da doença, aí já não é para nós terapeuta, tá, gente? Vamos ter ética e responsabilidade. Quando se fala da patologia, da psicopatia, isso requer psicólogo, requer psiquiatra e segurança pública. Tá? Isso envolve. Então, quando eu falo só do traço de personalidade, dessa força que a gente tem de articular, de negociar, esse corpo vai revelar uma mente. O corpo, como é o corpo, é mais triangular. Se você olhar de costas a pessoa, ele vai ter um ombro bem largo, tão largo, e vai estreitando com o quadril até a ponta do pé, lembrando aquela estrutura de um sorvete. Né? E você vai identificar também pelo comportamento, Cris. Geralmente, essa pessoa vai apresentar uma ausência de sentimento. Vai usar os sentimentos dos outros. Olha, um homem ou uma mulher que precisa ter... E isso é mais marcado, principalmente nos homens, que tem 3, 4 mulheres ao mesmo tempo. Que necessidade é essa? Que dor é essa? Que dor é essa que ele tem em relação à mãe, que não cortou o cordão umbilical com a mamãe e precisa de aprovação se envolvendo com várias mulheres? Então, a pessoa que se envolve com várias pessoas ao mesmo tempo, usando a traição, usando esse sentimento, é porque não conseguiu cortar o vínculo com a mamãe. E se for mulher, com o papai. Como não tive o amor que eu queria, que se dane os outros. Então, essa concepção é muito importante para nós terapeutas. E voltando à nossa questão da energia, já respondi a questão, vão escrevendo, tá? Da energia psíquica? Exatamente, Cris. É aquela pessoa egóica, exatamente. Perfeito. Egóica. Essa necessidade egocêntrica que o mundo está em torno dele, ele pode tudo. Então, ele nem sente, nem tem sentimento de culpa. A Ju, seria pessoas mais dependentes do pai e mãe? Sim, só que eles não dão braço a torcer porque eles odeiam o pai e a mãe inconscientemente, gente. Eles odeiam o pai e a mãe porque na hora que eles queriam o olhar, o amor do pai e da mãe não tiveram. Então, eles se sentem assim que não foram olhados. Não foram ouvidos ou escutados. Não foram amparados. Não deram colo para eles. Né? Então, é nisso que a gente vai, como terapeuta, acolher essa pessoa
e levar à luz, à consciência. Então, é por isso que a gente tem que ouvir a história da pessoa para formatar esses problemas. Lembra? Que teve uma aula aqui que eu trouxe? Uma síntese do que é ser terapeuta que eu fiz com um cliente. Terapeuta é uma espécie de computador. Ele ouve os problemas do cliente, formata os problemas do cliente, transforma esses problemas em possibilidades e ressignificações. Né? E Freud, para explicar essa energia psíquica, ele usa dois processos, o primário e o secundário, trazendo os conflitos, sempre suas duas partes antagônicas. Quando ele fala processo primário e processo secundário, energia livre, energia psíquica livre, a essência do ser livre e a energia presa. A energia livre é um desejo do ID. A energia presa, que se prende a padrões, é o superego. É onde armazena esses padrões sociais, todas essas regras que a gente vai aprendendo, familiar, cultural, tudo, é o superego. Para quê? Para controlar ali, o teu ID, porque o instinto, a necessidade instintiva do ID é ser livre, é animalesca. E a emoção é o sujeito, é no meio, é a ponte que liga um ao outro. E é onde mora essa ligação entre o ID e o superego, é o ego, que as emoções, elas são pontes. Então, se eu me reprimo, ou se me reprimiram e eu aceitei, nunca procurei trabalhar essa repressão, eu fico desconectada. É aí onde entra a questão da separatividade, da ilusão. Então, eu, Cleia, a mim, não estou no todo, na minha totalidade. E para que essas três coisas se unam, formando se não fica fragmentado, é preciso trabalhar a minha energia psíquica, tomando consciência, a minha energia cardíaca, que é ligada diretamente às minhas emoções, e a minha energia sexual, que envolve o prazer pela vida, a libido pela vida. Certo? A Ju falou, eu entendi. Seriam pessoas mais dependentes do pai e da mãe? Sim, mas eles fingem que não são, né? Já respondi antes. É que travou na Ju e vão escrevendo para dar movimento. Então, de um lado, do processo primário a gente tem energia livre, do secundário nós temos energia presa. Do processo primário nós temos o desligamento, do outro a ligação. De um lado, a sexualidade, viu como é importante olhar para a sexualidade com seriedade e usar a sua sexualidade com amor, com responsabilidade, com prazer. Não somente pelo prazer, mas com vínculo. E do outro lado está o eu. Se você não sabe usar, não usa a sua sexualidade sadiamente, o teu eu, babau. O teu eu não está existindo. E esse processo secundário é interessante que ele leva você aqui à pulsão da morte, ao fim. Cleinha, como? A necessidade de voltar ao que era antes. O que eu era antes? Eu era apenas energia, aquilo que precedia a matéria. Enquanto que o processo primário, a energia faz o inverso. Olha que filosófico isso, quando você traz a química, a física, para fundamentar algo. O processo primário liga a energia do Eros, da vida. Eu quero vida, eu quero viver, eu quero materializar. Então, a energia, o que precede a matéria, está ali, o encontro do óvulo com o espermatozoide, e esse é o Eros, o Deus da vida.
Chega um momento aí vai se condensando, formando um bebê, pam, pam. Cristiane Barreto, gratidão por você estar aqui, minha querida, certo? Depois eu vou dispor só o link das lives no Instagram e vocês buscam a ouvir, porque tem conhecimento muito importante para a gente que é mãe, amiga, terapeuta, certo? Profissionais que trabalham com a saúde, professores, especialmente. E professor que tem um laboratório, aí sim, um laboratório de todos os conflitos e ele depara com esse conflito, ódio e amor diariamente. Então, eu trago aqui uma frase que eu acho bem interessante para a gente refletir, que é do Vaz Serra. Ele escreveu isso em 1999, quando ele trabalha a questão escreve, ele é autor, escritor, sobre temas, sobre teoria da psicanálise e psicologia. Ele fala assim, quando as emoções são recalcadas, reprimidas, criam o embotamento e a distância. Lembra da separatividade? Ó, separatividade está aqui no meio, ó. Ego, emoção. Aqui é o ID, aqui é o quê? O superego. Então, ó, quando as emoções são recalcadas demais, cria o embotamento e a distância distancia o ID do superego. Quando extremadas e persistentes, tornam-se patológicas, tornam-se doente. Por isso que a gente precisa de uma ajuda do terapeuta, para que a gente tome consciência e comece a se proteger mesmo de forma sadia, evitando as doenças e se sentindo, ó, o todo, o uno. Entenderam? Então, cientificamente, para justificar, fundamentar, Freud usou várias leis para fundamentar a energia psíquica. Que você, quando a gente estuda física, você entende. Uma delas foi o princípio da inércia, ou seja, a lei da constância. O aparelho psíquico, qual é o nosso aparelho psíquico? O órgão é o cérebro. O aparelho psíquico é o ID, onde armazena essa energia mental. É formada por partículas, células. Quais são essas células? Neurônios, viu? Aqui estou fundamentando um conceito da psicanálise usando anatomia, fisiologia, física e química. Esses neurônios são carregados de energia psíquica, que é uma carga energética, né? Ou seja, o princípio da constância cuida de reter uma quantidade mínima de carga constantemente presente no sistema, que é essa energia psíquica, é a fonte. Essa quantidade de energia é regulada por um sistema neuronal, células neuronais, células do neurônio. Econômico classificado por dois princípios. Lembra? O primeiro princípio é o da constância. Lembre que nosso cérebro, gente, fisiologicamente, funciona através de estímulos e resposta. Seja esse estímulo doloroso ou alegre, tá? Então, a constância, esse princípio da constância, cuida de reter uma quantidade mínima de carga energética presente no sistema. E o outro princípio é o da descarga total, né? Que faz o quê? Que tornaria o sistema incapaz de realizar qualquer coisa. Ó, contração, descontração. Os nossos músculos não fazem assim? Quando a gente vai estudar anatomia, fisiologia dos músculos, né?
né? Trabalha com essa questão antagônica. Cleinha, como? Vamos para o nosso músculo cardíaco, ó. Contração, descontração. Carga, descarga. Contração, relaxamento. E com pulsações, quem de nós nunca teve uma dor de cabeça que você sentiu o seu cérebro pulsar como se fosse seu coração? Então, esse pulsar energético é o pulsar da vida, um pulsar de alarme. A vida pulsa. E de acordo com essa teoria, existem 2 tipos de neurônios. O neurônio Phi e o neurônio Psi. Os neurônios Phi são células permeáveis. Permeáveis à carga de energia. E por isso descarregam energia. Lembra? Contração, descontração. Carga, descarga. E os neurônios Psi são células parcialmente impermeáveis, capazes de reter determinada quantidade de energia. Lembra que quando a gente morre, aí os neurônios Psi falam assim: não dá mais. Não dá para segurar, né? Acho que é Fagner que canta uma música dessa. Então, ó, vão falando aqui e comentando. Eu peço até a vocês que controlem o tempo para mim, porque eu não quero essa live cair sem um final de dizer assim, continuaremos na segunda, porque amanhã a gente continua. A lei é o sentimento de não pertencimento, lembra? Com a Charlone? O tema foi tão bom que não deu, né? A Ju coloca uns desenhinhos de cérebro, né? Ju, controla nosso tempo aí, Ju. Quanto tempo já tem essa live para não cair e não ficar uma coisa assim desorganizada? Segundo Fontes, 2008, né? Ele faz um APUD de Rosa Garcia, 1988, e o Fontes 2008, os pares antitéticos podem ser entendidos da seguinte forma. Quem são os pares? São os conflitos. Os conflitos do pensamento antitético que o Freud trouxe, certo? Carga, descarga. Prazer, desprazer. Vida, morte. E assim vai. E quais são essas formas? Como é que a gente vai entender? Vamos falar de uma das formas. Prazer e desprazer. E eu vou finalizar essa live nesse conflito. No prazer e desprazer. E eu convido vocês para retornarem segunda-feira no mesmo horário, 15h15 e 18h18. Certo? Para a gente finalizar, quem gostou, continua. Quem achou esse conteúdo, o que eu estou falando, interessante para a vida, voltem. Então, prazer significa alegria, deleito, desejo, diversão, gozo sexual e vital, satisfação com prazer, prazer, agrado, exaltação, júbilo. Bem-estar, felicidade, divertimento, recreação. Ai, gente, jovialidade, tudo isso. O desprazer, segundo Freud, aumenta uma atenção no aparelho psíquico. Ó, o prazer relaxa. E o desprazer, ó, atenção. Ela falou, existe alguma dica de como saber o momento de não resistir mais ao conflito psíquico? Sim. Tendo consciência, por exemplo, eu fiquei com raiva por exemplo, cotidiano. Eu estou com raiva de um modo que meu esposo fez.
Ele colocou o talher de outra forma e eu não gostei. É tomar consciência dessa raiva antagônica. O que me levou a implicar com meu esposo foi ele não ter posto os pratos e os talheres de forma correta? Ou uma exigência lá atrás que cobraram de mim dessa perfeição? Aí eu tomo consciência. Ah, não tem nada a ver. Então, eu quis reproduzir em meu esposo o que fizeram comigo lá atrás. Entendeu, Shei? E por outro lado, o prazer gera uma diminuição dessa tensão do aparelho psíquico. Segundo Freud, todo funcionamento mental voltado para diminuir o desprazer gera prazer. Entendeu? Imagine você estar aqui sozinha, sentindo só, e alguém do nada, lá do outro lado do mundo, te liga. Ou então manda assim, às vezes eu recebo vídeos, eu lembrei de você, poxa, aquilo me dá uma alegria. Aquele momento eu estava com uma tensão, me sentindo só, recebi aquela música, semana aconteceu isso. E eu fiquei muito feliz. E gerei, entendi, procurar a raiz desse conflito, não é? Isso mesmo, Shei, exatamente. Onde está a raiz? Não foi o fato do meu esposo colocar os talheres de forma desordenada. Acontece que todas as vezes lá atrás que eu fazia algo errado, alguém me reprimia. Reprimia, provocando uma tensão. E reprimia, e reprimia, e reprimia. E essa tensão nunca foi olhada, nunca foi acolhida por mim mesma. Porque só eu posso fazer por mim. Por isso que é tão importante o quê? Um terapeuta. Né? Mas o sujeito logo aprende que nem toda satisfação, prazer, é a melhor opção. Incorporando o quê para si? A punição. Ó, viu? A punição e a culpa. Eu já falei das aulas anteriores que a culpa é uma emoção inútil. E por isso passa a trocar o prazer por outros mais seguros. Fazendo essas escolhas por meio de julgamento. Aí você começa a julgar. E julgar o outro. Eu comecei a censurar meu esposo por quê? Justamente por isso. Porque em um dado momento o meu prazer foi reprimido. E quando ele fez casualmente, isso me incomodou. Então, é projetar a raiva no outro. Exatamente, Cris. Obrigada pela contribuição. É isso mesmo. Então, essa capacidade de julgar, contrabalancear o domínio do prazer, Freud chamou o princípio da realidade. Então, agora a gente vai usar esse princípio para fazer... Oxe, por que eu incomodei com meu esposo? Eu estou entrando na realidade, trazendo do inconsciente para o consciente. Assim, o princípio do prazer está relacionado ao processo primário, que se encarrega da descarga, da excitação, enquanto que o princípio está associado com o quê? Com o processo secundário, que inibe a descarga. Você viu, entrando os processos e os conflitos. Minhas queridas, eu finalizo aqui e eu peço para vocês, convido vocês para voltarem comigo segunda-feira na continuação desse tema de energia psíquica para a gente fechar essa semana do terapeuta valorizado com chave de ouro. Porque entendendo a energia psíquica você vai entender como ser um bom terapeuta. Amanhã a gente continua, tá? 17h17, com o tema o sentimento de não pertencimento, que nós iniciamos e devido o tempo ter esgotado, não deu para finalizar. Convido vocês amanhã também. Amanhã a gente finaliza com a Charlane, ok? Meninas, obrigada pelo carinho e pela presença de vocês. Gratidão eterna. Essa live continua aqui 24 horas. E eu peço a vocês que, se de alguma forma
Obrigada, Elizabeth, gratidão, né? Ajudou vocês? Indique essa live para um amigo, para um professor. Eu sei que tem muitos professores aqui. Alguém que trabalha na escola, e não precisa ser diretamente só professor, não. O diretor, a merendeira, a pessoa que faz a faxina. Lu, obrigada, gratidão, Cleia. Gratidão imensa por vocês estarem aqui. Então, a ideia é essa. É a gente unir forças e conhecimento para enfrentar esses conflitos. Porque a nossa sociedade chegou ao pico da violência. Não tem mais para onde ir. Certo? Obrigada. O webinário, dia 14. Eu vou estar na aula, eu vou disponibilizar um link do Zoom. E vocês entram, porque o webinário, vocês sabem, clica naquelas letrinhas azuis e entram, tá? Então, o webinário, não esqueça de se inscrever. Aí na bio do meu Instagram, o webinário tem o link, vocês se inscrevam. É importante porque o webinário, a sala do Zoom, não sei se eu vou comportar tantas pessoas. E é muito importante, eu vou fazer uma demonstração do meu trabalho, como é que eu trabalho, principalmente para quem trabalha diretamente com conflito, quem vive, todo mundo, quem não convive com conflito, faz parte da nossa essência, viu? Faz parte da nossa energia psíquica. Por favor, meus amores, vai na bio e se inscreva no link, certo? A gente se encontra amanhã, se encontra segunda e se encontra na terça no webinário, onde finaliza todo esse processo. Gratidão eterna. Muito obrigada e até mais tarde, 18h18 para o segundo grupo. Quem quiser continuar, estamos aí, tá?